Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas desta manhã. Hoje estamos à segunda-feira, 25 de agosto do ano 2025. Estamos somente com 4 graus de temperatura a esta hora da manhã. Gratos ao Senhor Deus Todo-Poderoso por este novo dia de vida que Ele nos dá. Gratos ao Senhor pelo final de semana. Gratos ao Senhor por poder estar na sua casa, poder ouvir, pregar a sua palavra, louvar ao Senhor, exaltar o nome do Deus Altíssimo. Tudo isto é motivo de gratidão ao Senhor. E mais gratidão ainda por poder estar vivo nesta manhã. Obrigado, Senhor, por um novo dia de vida. Esse deve ser nossa oração nesta manhã. Obrigado, Senhor, por este novo dia de vida. Obrigado, Senhor, porque me deitei e dormi, porque Tu me sustentaste. Isso deve ser nossas palavras desta manhã de agradecimento ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas nesta manhã. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Uma nova semana. E continuaremos nesta semana falando dos sofrimentos de um apóstolo. Sofrimentos de um apóstolo. Estamos falando do apóstolo Paulo, perdão. Estamos falando do apóstolo Paulo. Estamos falando dos sofrimentos do apóstolo Paulo e estamos no naufrágio que o apóstolo Paulo teve. Bom dia, Sandro. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Que a graça, que a misericórdia de Deus seja sobre sua casa, sobre sua família. Que Deus abençoe poderosamente. Estamos no versículo 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo estava indo rumo a Roma. Soldados, centurião, não deu ouvido às palavras de Paulo e agora estavam sofrendo as consequências. Por não ter dado ouvido a uma palavra que vinha diretamente do coração de Deus para o coração daqueles homens. Deus queria guardar aquele barco, queria proteger aquela tripulação. Por quê? Porque ali estava seu filho, ali estava Paulo, um dos maiores missionários de toda a história da humanidade. Ali estava o apóstolo Paulo, naquele barco, rumo a Roma. Paulo ia para Roma. Agora, eles sofreram um naufrágio, eles perderam tudo, eles salvaram as suas vidas pela uma intervenção divina e pela intercessão de Paulo diante dos demais. Nenhum deles, também o centurião, se levantou ali para proteger a vida de Paulo e não quis matar a nenhum daqueles prisioneiros. Eram 200 e poucas pessoas que estavam ali dentro daquele navio, dentro daquele barco. Testei por aqui. Eram 276 pessoas que estavam naquele barco naquela hora, que estavam rumo a Roma. Entre soldados, tripulação e prisioneiros. Entre os prisioneiros, ali estava o apóstolo Paulo, que tinha pedido para ir a Roma a falar com o César. Bem, capítulo número 28, versículo número 1, a palavra de Deus vai nos dizer: depois
Subimos que a ilha se chamava Malta. Paulo e os demais, todos vão passarem o mar, deixam o barco vai naufragar, vão ir sobre tábuas, aqueles que sabiam nadar iam ir nadando, os pedaços, destroços do navio, eles pegaram então para poder salvar-se aqueles que não sabiam nadar. E todos chegaram a salvos em terra. Onde eles chegaram? A ilha de Malta. Agora estavam seguros. Agora estavam em terra. Os bárbaros que moravam nela nos mostraram muita compaixão e, acendendo uma fogueira, chamaram a todos nós para que nós aquecêssemos, porque chovia muito e fazia muito frio. As pessoas que moravam ali naquela ilha receberam a toda aquela tripulação. Talvez estariam acostumados a receberem pessoas ali naquela ilha, pois o mar era bastante agitado naquela região. Paulo agora está seguro. A tripulação está segura. Não aconteceu absolutamente nada. Não perderam absolutamente a nenhum daqueles homens. Por quê? Porque Deus estava protegendo a vida de Paulo. E ao Deus proteger a vida de Paulo, protegeu também toda aquela embarcação. Veja a importância que tem um filho de Deus no meio ou no lugar onde ele esteja. Deus sempre vai agir, vai ouvir a oração dos seus filhos, independentemente de situação ou lugar onde possam estar. Além disto, Deus tinha um propósito com o apóstolo Paulo, que era de que o apóstolo Paulo chegasse até Roma. Esse era um propósito de Deus. Ali seriam os últimos dias do apóstolo Paulo. Ali o apóstolo Paulo, depois de ele estar ali numa prisão domiciliária, vamos dizer assim, mas mesmo assim pregava o evangelho, ele vai ser decapitado. Mas aqui em Malta, na ilha de Malta, vai suceder algumas coisas. Tudo, absolutamente tudo o que acontece na nossa vida está dentro do propósito de Deus. Aqui, o escritor do livro de Atos, que é o médico Lucas, ele vai dizer que os bárbaros, ele não está referindo-se como uma nação, ele não está referindo-se como um povo, está chamando de bárbaros. Sabe o que é um bárbaro? Bárbaro é uma pessoa, eram pessoas que não tinham apreço nenhum pela vida dos outros. Eram pessoas selvagens, pessoas brutas, pessoas que adoravam a outros deuses, pessoas que adoravam ao raio, que adoravam ao trovão, que adoravam a lua, enfim, que adoravam o sol, pessoas que não conheciam ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes esses bárbaros também podem serem até canibais, mas ali estava Paulo. Ali chegou Paulo com todos aqueles 276 homens e foram tratados bem, foram bem recebidos por aqueles bárbaros e fizeram uma fogueira. Quando Paulo tomou alguns ramos secos e os lançou ao fogo, uma víbora saiu deles por causa do calor do fogo e lhe mordeu a mão. Ao vê-lo, os bárbaros que estava pendurada na sua mão diziam: este homem é homicida, pois, embora escapou do mar, a justiça não deixa que ele viva. Este foi o pensamento daquelas pessoas. Isto é o que caracteriza os bárbaros.
tudo que acontece na vida, eles vão atribuírem a um Deus, vão atribuírem a uma consequência, vão atribuírem, aqui neste caso, de que Paulo seria um homicida no caso. Isto foi o que eles falaram. Por quê? Porque Paulo estava sendo mordido por uma víbora, uma serpente venenosa, que estava ali no meio daquela lenha que Paulo recolheu para ajudar na fogueira, para acender a fogueira, para aquecer aquelas pessoas que estariam molhados, que estariam com frio. Imagine, com um amanhecer destes hoje, uma pessoa que caia num rio, que caia no mar, imagine o frio que essa pessoa pode passar. Bom dia, Benjamin, lá em Moçambique. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, meu irmão, que a graça do Senhor esteja sobre você e sobre o seu ministério. Então aqueles bárbaros estavam esperando o quê? Eles estavam esperando de que Paulo morresse. Mas Paulo, sacudindo a sua mão, lançou a víbora ao fogo e ele não sofreu dano algum, para a surpresa destes homens. E os bárbaros esperavam. Perdão, não. Tomo um mate, não vou tomar. Os bárbaros esperavam de que Paulo morresse, de que Paulo viesse morrer, pois aquela serpente, aquela víbora, era extremadamente venenosa. Eles estavam esperando isto. Mas, volto a dizer, que tudo aquilo que acontece na nossa vida não escapa aos propósitos de Deus. Não escapa aos propósitos de Deus nas nossas vidas e com aquelas pessoas que estão ao redor. Deus sempre prepara algo para que nós venhamos ser de bênção no lugar que nós estejamos. Nós somos de bênção para uma pessoa quando, por exemplo, convidamos ela para chegar até um culto. Somos de bênção para uma pessoa quando levamos uma palavra de fé, de esperança, quando oramos por ela e por toda a sua família. Estamos sendo de bênção para essa pessoa. Então os bárbaros estavam esperando que estremecesse e caísse morto em terra logo, e que caísse em terra logo. Mas depois de esperar muito tempo e ver que dano algum sofria, mudaram seu parecer e disseram que era um Deus. Esse foi o pensamento daqueles bárbaros. Sabe que a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai nos dizer em Marcos, capítulo número 16, que no nome dele nós expulsaremos demônios. Isso diz lá na palavra de Deus, Marcos, capítulo 16. No meu nome expulsarei demônios. Porão as mãos sobre os enfermos serão curados. Também vai dizer que pisaremos serpentes e escorpiões, e que se comer coisa mortífera não nos fará dano algum. Veja a proteção do Senhor. Talvez muitas vezes você leu esta passagem e não pensa no sentido desta palavra, no poder dessa palavra que tem sobre a vida daqueles que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo estava ali, mordido por uma serpente. Os bárbaros daquele lugar estavam esperando, logicamente, de que Paulo morresse. Como Paulo não morre, eles vão considerar em Paulo agora como um Deus. Não é? Vai ser a primeira e a última vez que considerassem a Paulo um Deus.
Nós vamos ver, a partir do dia de amanhã, um dia que receberam a Paulo como um Deus e ao outro dia estavam apedrejando. E havia, naquele lugar, alguns campos de propriedade de um homem cujo nome era Públio, governador da ilha, o qual nos hospedou em sua casa e de bom grado durante 3 dias. E como o pai de Públio jazia enfermo de febre e desintéria, Paulo entrou onde ele estava e orando e pôs sua mão sobre ele e o curou. Mais uma promessa de Deus, sendo cumprida na vida do apóstolo Paulo. Uma víbora o mordeu, agora vai ter a cura deste homem, pai de Públio, que era o governador da ilha. E quando aconteceu isto, os demais da ilha, que também estavam enfermos, se aproximaram dele e eram curados. E nos honraram com grandes mostras de respeito. E quando partimos dali, nos proveram tudo que era necessário para a viagem. Passado 3 meses, zarpamos e navegamos num navio Alexandria, o qual havia passado o inverno na ilha e que tinha por insígnia os gêmeos. Muito bem. Esta é a história de Paulo na ilha de Patmos. Nós, assim, olhando humanamente, podemos dizer quanta desgraça. Quanta desgraça aconteceu na vida de Paulo. Ele era um servo de Deus Altíssimo? Era. Era um pregador do Evangelho? Era. Era um apóstolo? Era. Sofreu? Sofreu. Claro que sim. Por isso nós estamos nesta série Os Sofrimentos de um Apóstolo. Por quê? Porque a palavra de Deus, como tem uma música que diz, pregador de rosa prega os espinhos também. A palavra de Deus, o Evangelho, ele não nos exonera, não nos imuniza dos sofrimentos. Bom dia, nossa irmã Rúbia, da cidade de São Francisco de Assis, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Hoje nós temos um evangelho que prega somente o bem-estar, que tudo podemos, basta decretar, basta determinar, basta crer que vamos receber. E tem muitas pessoas desiludidas com o evangelho. Por quê? Porque não têm recebido aquilo que elas têm pedido. Mas qual é o grande e grave problema? É que esse evangelho que está sendo pregado, conhecido como a teologia da prosperidade, ele não fala de arrependimento. As pessoas não têm mudança de vida. As pessoas não seguem ao Senhor. As pessoas seguem a um homem. As pessoas não estão buscando o reino de Deus e a sua justiça. Elas estão buscando as demais coisas. Então, isto não traz firmeza para um homem, para uma mulher que se diz cristão. Eles não estão sobre a rocha. Eles não estão bem alicerçados. Essa seria a palavra no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Este naufrágio cooperou para o bem de Paulo, cooperou. Ele foi um instrumento usado por Deus
numa ilha chamada Malta, numa ilha onde era habitada por homens bárbaros, uma ilha onde aqueles homens consideraram a Paulo como um deus, mas ali eles puderam experimentarem o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes as pessoas perguntam, e o que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus em ação. A palavra de Deus é uma palavra de milagres. Se nós pegamos somente o livro de Atos, nós vamos experimentar ali milagre detrás de milagres, tanto com o apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Paulo, Bernabé, Silas, enfim, cada um daqueles personagens, Felipe, cada um daqueles personagens que estão ali no livro de Atos, eles experimentaram milagres. Os que não experimentaram milagres foram os incrédulos. E todas as coisas sempre cooperavam para o bem daquelas pessoas. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, cidades inteiras se convertiam ao Senhor com mensagem, com a palavra do apóstolo Paulo. Mas em cada cidade, em cada lugar que Paulo chegava, ele sofria as consequências de levar a palavra de Deus para aquele povo. Malta foi uma exceção. Malta ele foi bem tratado. Malta ele foi até considerado como um deus. E não somente ele foi bem tratado, senão que também toda a tripulação, os romanos, os prisioneiros, todos foram bem tratados através do apóstolo Paulo. Se eles não tivessem chegado ali, eles poderiam terem perecido no meio do mar. Imagina, naufrágio sofreu o apóstolo Paulo. Paulo estava sofrendo um naufrágio. Paulo passou por risco tremendo de perder a sua própria vida. E nós nos queixamos diante de qualquer situação adversa que se apresenta diante de nós. Nós queixamos muitas vezes por tão poucas coisas. Talvez você nunca jamais passou, nem vai passar por um naufrágio. Sabe o que é estar no meio do mar, exposto a morrer afogado, a ser devorado por algum ser ali do mar, de não ter a certeza de poder estar no lugar firme? Mas Paulo tinha essa certeza. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia o Senhor. Ele falava com o Senhor. O Espírito Santo ministrava no coração de Paulo, indicando para Paulo qual era o caminho que ele deveria de seguir. Permitamos que Deus seja verdadeiramente quem governe as nossas vidas. Permitamos que seja verdadeiramente o Senhor que governe as nossas vidas. Às vezes, nós não permitimos isto. Não permitimos que o Senhor venha governar as nossas vidas. Nós queremos fazer a nossa própria vontade e não a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deixamos Deus de lado. Queremos fazer aquilo que nós pensamos que está correto. Outros, como alguns reis de Israel, eles começam a serem abençoados por Deus. Começam bem no seu caminho. Começam a serem abençoados por Deus. Mas logo, quando Deus começa a usá-los, logo quando Deus começa a prosperar, quando Deus começa a operar milagres através deles, a vanaglória toma conta deles, como alguns reis de Israel e de Judá no passado, que quando Deus os abençoava e dava vitória sobre seus inimigos, logo eles pensavam que tudo aquilo tinha sido feito pela a capacidade deles, e então aí vinha o juízo de Deus sobre a sua vida. Não permita que a vanaglória tome conta da sua vida. Eu sou o pastor da maior igreja. Cuidado com isso, porque igreja há uma só, e é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
eu sou o que prego para o maior número de pessoas. Cuidado com a vanaglória. Cuidado com isto. Cuidado porque é muito perigoso. A palavra de Deus, ela mesmo nos alerta, ela mesmo nos fala. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele que pensa estar firme, tenha cuidado de não cair. Aqui está Divina Esperança, que é um grupo, sim. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesta manhã de segunda-feira. Antes de nós orar, hoje é o dia da declaratória da independência do Uruguai, da República Oriental do Uruguai. Hoje é feriado do Uruguai. Hoje as ruas do Uruguai estão todas de branco e celeste. As ruas da nossa pátria, do nosso país. Um grande abraço para todos nossos compatriotas uruguaios que possam estar no Brasil, que possam estar em qualquer outro lugar do mundo, que Deus venha abençoá-los poderosamente. E Deus também quer libertar você. Quer libertar você de todas essas, como poderia dizer, empecilhos que têm se apresentado na sua vida. Mas foi você mesmo que, através, talvez poderíamos dizer, ignorância ou inocência, foi caminhando para o lado contrário e caiu nas astutas armadilhas do diabo. Mas se levantar a sua cabeça no dia de hoje e clamar ao Senhor, o Senhor vai tirar você desse lugar no qual você está neste exato momento. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero louvar-te, quero exaltar o teu santo e soberano nome, ó Pai. Deus santo e poderoso, estamos iniciando uma nova semana, meu Deus. Senhor, que tu venhas abençoar a cada um dos meus irmãos, que tu venhas abençoar a obra das suas mãos, Senhor, que venham serem de bênção, que venham serem usados por ti, ó Pai, naquele lugar onde eles estejam trabalhando, no lugar, Senhor, onde eles estejam, Senhor, venham serem de bênção, Senhor. Venham serem, Senhor, agentes de milagres. Venham, Senhor, ter palavras de consolação. Venham terem palavras de esperança, meu Pai. Senhor, guarda ao trabalhador durante esta semana. Guarda, Senhor Deus, aquele, Senhor, que com dignidade está indo, Senhor, para o seu trabalho, Senhor, para trazer com dignidade o pão para a sua família. Guarda-os e livra-os de toda sorte de males. A cada estudante, sejam eles jovem, adolescente, criança, Deus guarda e protege, Senhor. Livra-os de toda sorte de maldade, de todo homem, de toda mulher mal intencionado. Guarda-os, livra-os, ó Senhor Deus. Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, aqueles que confiaram em ti. Abençoa, Senhor, aqueles que têm depositado sua confiança em ti, meu Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que creem verdadeiramente no teu nome, meu Pai, suprindo, meu Deus, em cada necessidade, seja ela qual for, pode ser física, pode ser financeira, Senhor, supre, Senhor amado, traz cura, traz libertação, traz, Senhor Deus, suprimento para aqueles lares que estão necessitando, Pai. Senhor, que tenhamos sim uma semana abençoada em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo, quando sejam as 20h30, estaremos com a nossa transmissão em espanhol. Convido você para se unir a nós nesta noite. Às 20h30 estaremos começando uma série sobre a vida do apóstolo Pedro. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe e que tenham uma excelente semana.